Estamos iniciando o programa Edu na Rádio. Você é nosso convidado para assistir a um programa de entretenimento, muita informação relevante e, acima de tudo, sobre responsabilidade social. Venha conosco! Venha conosco! A apresentação, Leonardo Rabelo e amigos do Edu. Terça-feira, 27 de outubro, meu nome é Leonardo Rabelo, seja muito bem-vindo ao programa Edu na Rádio. A gente começa nesta terça-feira com um bate-papo com Patrícia Casasanta. Ela vai falar sobre educação disruptiva. Já ouviu falar sobre isso? Vale a pena assistir. Logo depois, doutora Fernanda Rocha, nossa advogada do trabalho. Você que é empresário, você que é empregado, você que é profissional liberal, tem que ouvir esse bate-papo. Depois a gente tem uma conversa com a nossa dentista, doutora Soraya Moretti, e logo em seguida uma conversa com Isabela Fialho, um movimento fantástico social muito bom. E a gente fecha também com o advogado, o doutor Jesus Valentini. Seja muito bem-vindo ao programa Edu na Rádio. Estamos iniciando o programa Edu na Rádio. Momento Educando com Leveza e Criatividade, com Patrícia Casasanta, da Escola Sempre. Será que eu estou preparando os meus filhos para os dias atuais ou eu estou preparando os meus filhos para um futuro que está por vir tão diferente do que a gente está vivendo hoje? Vamos aprender um monte de coisa aqui hoje com Patrícia Casasanta e Educação Disruptiva. Patrícia, como é que você está? Seja bem-vinda. E aí, Léo, obrigada. Que bom estar aqui mais uma semana, né, falando do futuro das nossas crianças, né? Que, na verdade, a gente tem que lembrar que a gente não educa crianças, a gente educa seres humanos, né? E aí você trouxe até aí uma coisa legal, a gente está educando para hoje, a gente está educando para o futuro, né? Acho que a gente está num caminho de educar pensando no futuro, mas a gente tem uma coisa chamada modelos mentais, que nos fazem educar, na verdade, para o século passado, para você ter uma ideia. Né? Então, por isso a gente está aqui trazendo essas habilidades do futuro. Né? A gente já falou sobre criatividade, a gente falou sobre flexibilidade cognitiva, pensamento crítico, e hoje, Léo, a gente vai falar sobre negociação. Né? Parece até meio esquisito assim, mas negociação é uma habilidade? Pois é, essa é uma das 10 habilidades necessárias desde já para a nossa vida hoje, nós, pais, mães, professores, e mesmo quem não é, né, para a nossa vida hoje no mercado de trabalho, na nossa vida social, e vai ser ainda mais importante para os nossos filhos. E aí, Léo, a gente tem que entender que negociar vai ser fundamental, porque é uma das coisas que os robôs vão demorar muito para substituir os seres humanos. Essa geração alfa, nascida a partir de 2010, vai conviver diariamente com robôs. E tudo aquilo que é mecânico, que é automático, os robôs vão fazer melhor. Só que negociar envolve o quê? Envolve empatia e escutativa. E aí os robôs talvez cheguem nesse ponto. Isso a gente ainda não sabe, né? E aí, para exemplificar por que negociação é tão importante, eu queria descrever uma situação que uma grande organização viveu recentemente, para vocês entenderem melhor essa habilidade. Talvez vocês até identifiquem o caso, porque ficou super famoso, tá? Um dos colaboradores dessa empresa queria negociar um favor, uma folga com a liderança, e foi pedir para o CEO da empresa. Chegou e falou, olha, amanhã eu preciso desse dia de folga. O CEO da empresa, por sua vez, já estava muito preocupado, porque esse colaborador estava sempre pedindo uma folga, alguma regalia, sabe? Sempre tentando fazer esse jogo. E aí, isso acontecia também nos piores momentos, e além de atrapalhar a empresa, estava prejudicando a imagem, a vida desse colaborador dentro da empresa. E o CEO sabia que esse colaborador tinha muito potencial, então ele não gostaria de ver esse potencial desperdiçado, não queria perder este colaborador, até porque já tinha investido tempo, dinheiro, energia com ele nos últimos quase 4 anos. Então, o que o CEO fez? Negou veementemente. E, de fato, o CEO precisava negar, porque se ele deixasse, ia atingir a empresa da qual ele era sócio e o próprio colaborador. E aí ficou naquele impasse. O colaborador se sentia injustiçado, porque, afinal, nos últimos 4 anos, tinha crescido muito na empresa, né, tinha se desenvolvido, e na cabeça dele não era nada absurdo pedir essa folga. Né? Ele doava o sangue para a empresa. De outro lado, o CEO da organização
teve que fincar o pé, porque o sócio já tinha reclamado, né, já tinham tido reclamações externas dos órgãos de controle e julgamento da empresa, e porque, no final das contas, ele queria que o colaborador progredisse. E aí, deste impasse, me parece que um dos dois vai sair perdendo, ou com a sensação de que está perdendo, né? Talvez magoado, talvez demitido, ou talvez se demitisse, talvez até colocando o próprio cargo a perder. Um caso que a gente vê que as habilidades de negociação mostram-se fundamentais. E aí agora, Léo, eu vou revelar para vocês os dados dessa organização e os envolvidos, porque eu acho que vocês vão se lembrar do caso, ele ficou realmente famoso. A empresa se chama nossacasa.com, dos sócios mamãe e papai, cuja CEO é a mamãe, o colaborador em questão é um filho aí na idade dos 3 anos, quase 4, os órgãos externos de controle e julgamento, vocês dão o nome que vocês quiserem, pode ser avó, tio, escola, vizinho, prima do amigo da cunhada, porque todo mundo sempre tem um palpite para dar, né? E a situação, ao invés de folga desse colaborador, poderia ser o quê? Ter uma folga dos legumes, uma folga extra para assistir televisão, ou para mexer no tablet, para comer um chocolatinho antes do almoço, ou nesse tempo de quarentena para não fazer tarefa escolar, né? Quem nunca passou por uma situação dessas? Então, o que a gente vê nesses casos de negociação, que pode ser nas empresas, pode ser no mercado de trabalho, pode ser dentro da nossa casa, no nosso dia a dia, é que negociar envolve 2 pessoas, né, que tem, às vezes mais também, mas pelo menos 2 pessoas, que precisam de encontrar uma solução para um problema que é compartilhado, para um problema que é de todo mundo. Porque quando o nosso filho tem um problema, ele está compartilhando com a gente, né, que educa. E para desenvolver essa habilidade de negociação, como que a gente faz, né? Olha, não tem fórmula mágica, não tem receita de bolo. A gente faz fazendo. Porque é assim que as crianças aprendem, com o nosso modelo, com o nosso exemplo. Né? Se você quer, então, que sua criança aprenda a te pedir algo, você tem que aprender a forma certa de pedir para ela também. Né? Com aquele jeitinho que a gente sabe, que a gente consegue falar com a nossa criança. Se você quer que a sua criança saiba ceder, né, recuar quando vocês estiverem no impasse, você também vai ter que recuar. Só que a gente tem um modelo mental o quê? De que eu mando, meu filho obedece. De que não sou eu, adulto, que tenho que ceder. Então, talvez, para isso, a gente precise de mudar alguns modelos mentais, alguns caminhos neurais mesmo nossos. Né? Por isso que a gente traz, como eu falei, a gente, né, tem uma jornada para pais e mães fora da caixa, a gente traz muito essa questão dos modelos, porque a gente sempre acha que quem tem que ceder é a criança, que o que a gente falou está falado. Mas a gente tem que entender que, para uma boa negociação acontecer, tem que ter uma linguagem em comum, a gente tem que falar de uma forma acessível para a criança, também entendendo o perfil e o temperamento daquela criança. Né? A gente precisa, gente, de ter disposição para ouvir, aceitar o outro ponto de vista. Eu sei que parece estranho, mas sim, você tem que ouvir o que seu filho de 2, 3, 4 anos está te falando. E ouvir atentamente, tá? Sem pensar no almoço que está no fogão, no projeto de trabalho que você tem para fazer. É ouvir de verdade. Até porque, se você não puder ouvir naquele momento, né, é muito mais honesto dizer, olha, agora eu não posso. Eu vou fazer isso e isso e depois eu vou te ouvir com toda a atenção que você precisa. E, finalmente, para a gente poder negociar e estimular isso nos nossos filhos, né, tem um ponto que a gente falha demais, Léo. A autorização para argumentar. A gente não dá autorização para as nossas crianças argumentarem. A gente não procura entender este ponto de vista dela, escutar ativamente e mais. Às vezes a gente até consegue chegar nisso, mas a gente não pede para argumentar. Olha, filho, peraí, agora deixa a mamãe falar. A gente não faz isso, a gente pressupõe que ele tem que calar para a gente poder falar, né? E aí, quando os 2 lados fazem isso, fica muito mais justo e já é o primeiro passo para se entender. Então, a gente precisa realmente de mudar essa linguagem na gente para estimular essa habilidade de negociação nos nossos filhos, porque eles vão precisar disso. Eles vão precisar no mercado de trabalho, eles vão precisar na vida pessoal deles, né, com o marido, com a mulher, para poder negociar até onde vai jantar naquele dia, gente. Já vamos sair para jantar. Um quer chinês, o outro quer italiano. E aí, como é que a gente negocia? Né, para negociar depois com os filhos deles. E aí a gente tem que entender que a negociação ela tem sim alguns elementos importantes. Né? Qual é o objetivo dessa negociação? Quais são as alternativas que a gente pode dar? Como é que é este relacionamento? Mas isso é um assunto muito longo e por isso que ele está na nossa jornada para pais e mães fora da caixa. Porque o que a gente acredita, Léo, é que a gente pode usar
Sabe aqueles momentos, assim, de impasse que a gente tem no nosso dia a dia? Você é pai, você sabe como é. Né? Aquele momento, assim, de dar comida, de dar banho, que tem que acordar a criança, que tem que botar para dormir, ou que a gente tem que dizer que não pode mais ficar no tablet, na televisão, mas as crianças estão lá o quê? No nosso ouvido, pedindo, né? Incansáveis, porque eles são incansáveis. Então, a gente acredita que são nesses momentos que a gente precisa usar para educar. E são esses momentos que a gente educa para essas habilidades do futuro. E são momentos ideais para estimular essa habilidade da negociação. É por isso que na nossa jornada a gente usa esses momentos mesmo para estimular essa habilidade. Porque, olha só, se a gente ainda tiver, além de fazer tudo isso, né, que a gente já explicou aqui, que isso tudo, cuidar, nutrir, amar, brincar, etc., não é necessariamente educar, só se tiver uma intenção por trás. Se além de fazer tudo isso, a gente ainda tiver criar estratégias para estimular essas habilidades, cara, a gente vai ficar maluca, a gente vai pirar, né? E aí, semana que vem, eu vou trazer para vocês a última habilidade da nossa seleção, a inteligência emocional, que tanta gente fala hoje, né? E que está tão em voga. Então, vocês se preparem aí, porque semana que vem a gente vai ter mais um pouquinho das habilidades do futuro. Muito bom. Patrícia, para as pessoas conhecerem um pouco mais do seu trabalho, conhecerem você, como é que elas fazem? Então, elas podem me procurar nas redes sociais, tá? Tem a rede da @escola-sempre e da @sempre disruptiva, tanto no Instagram quanto no Facebook. Tá? Tem a minha rede pessoal, @patriciacpalmeida. Tem também o site da nossa escola, escolasempre.com.br. E a gente ainda está aqui aberto na QI 9 do Lago Norte, se vocês quiserem ver este tipo de educação na prática. Excelente. Patrícia, obrigado demais, ótimo dia para você e até semana que vem. Obrigada, Léo. Tchau. Momento Direito do Trabalhador, com doutora Fernanda Rocha. Doutora Fernanda Rocha, professora e advogada. E no mês de outubro, a gente tem que bater palmas para quem é professor. Parabéns, professora. Uma excelente professora. Eu conheço de dentro de sala de aula, os alunos todos elogiam bastante. Parabéns pela escolha pela profissão, que é fantástica. E parabéns por entregar tanta excelência na sala de aula, viu, professora? Obrigada, Léo. Quero mandar um beijo para todos os professores, principalmente aqueles da educação básica, do ensino médio, que estão ali diariamente com nossas crianças, adolescentes. Eu amo ser professora, acho uma profissão muito bonita. Queria mandar aí um beijo aí para todos os professores. Parabéns aí pelo dia e muito obrigada aí pelo reconhecimento. Que bacana. Fernanda, para hoje você separou o que para a gente? Léo, hoje eu queria falar de algumas hipóteses de interrupção do contrato de trabalho. O que é a interrupção do contrato de trabalho? São situações em que o empregado ele pode se ausentar do serviço sem ter o desconto no salário. São aquelas faltas justificadas, digamos assim. Então, são situações em que o empregado ele pode sair do trabalho, ele pode se ausentar e ele não vai ter nenhum prejuízo de salário. A gente tem diversas situações, né, em que isso tem previsão na lei. E a mais comum, né, o artigo que traz um rol muito comum ali dessas situações é o artigo 473 da CLT. E aí, como a gente está no Outubro Rosa, a gente está falando muito da prevenção do câncer de mama. A minha mãe teve câncer de mama, ela conseguiu vencer o câncer de uma forma muito rápida, muito tranquila, sem necessidade de fazer quimioterapia, exatamente porque ela conseguiu fazer aquele tratamento precoce, ela conseguiu fazer os exames periodicamente. E aí eu queria ressaltar que a CLT, em 2018, ela foi alterada para inserir lá no artigo 473 da CLT o inciso 12, que vai falar que todo empregado ele tem até 3 dias a cada ano, ali, né, em cada 12 meses de trabalho, para realizar exames preventivos de câncer devidamente comprovado. Então, não é desculpa o empregado falar que está trabalhando muito e que por isso não pode fazer ou a mamografia, no caso dos homens, o exame de próstata. Não é desculpa, porque a própria CLT traz esses 3 dias consecutivos, 3 dias não precisam ser consecutivos, perdão,
3 dias a cada 12 meses, para que o trabalhador ele possa se ausentar do trabalho sem ter nenhum desconto salarial. O empregador não pode realizar esse desconto, para que o empregado realize os exames preventivos de câncer, né? Lembrando também que, no caso das mulheres, o toque, né, o toque da mama também é muito importante, mas isso não exclui ali a necessidade de fazer mamografia e todos os exames ali que os médicos vão recomendando. Então, como é uma alteração recente, digamos assim, eu trouxe aqui para a gente lembrar. E aí eu queria destacar algumas outras possibilidades, né, situações em que o empregado ele pode se ausentar do trabalho sem prejuízo do trabalho. A clássica é o atestado médico, né? Aquele empregado que tem ali um atestado médico dizendo que ele não pode comparecer ao trabalho porque ele está com algum problema de saúde, ele está com alguma impossibilidade ligada à saúde. E aí, nesse caso, os 15 primeiros dias de atestado médico são pagos pela empresa, a empresa não pode descontar, e a partir do 16º dia, esse empregado ele precisa ser encaminhado ao INSS para que ele se habilite no benefício previdenciário de auxílio-doença, auxílio por incapacidade. Mas os 15 primeiros dias ele não tem nenhum prejuízo do salário, tá? A CLT também garante 1 dia por ano para acompanhar o filho de até 6 anos a consultas médicas. Então, ali, por exemplo, o pai teria um dia, a mãe também, né? Para poder acompanhar os filhos de até 6 anos a consultas médicas, só 1 dia por ano. 2 dias para acompanhar ali a companheira no caso de gravidez, né? Então, 2 dias durante a gestação para acompanhar nos exames que se fizerem ali necessários durante a gestação, para acompanhar a companheira. E também a gente tem aquele famoso dia ali a cada 12 meses também para doação voluntária de sangue. Eu sou doadora de sangue, eu chamo aí todo mundo também para doar sangue. É um ato muito rápido, muito tranquilo, não dói absolutamente nada. E a gente ainda recebe os exames, você pode ser doador de medula óssea. E aí os empregados, eles têm também 1 dia a cada 12 meses para realizar essa doação de sangue sem prejuízo do salário. Além disso, eu quero destacar 3 dias em virtude de casamento, 2 dias no caso do falecimento de cônjuge ascendente, né? Pai, avô, descendente, filho, neto, irmão ou algum dependente ali, alguém que viva sob a dependência econômica do empregado, ele teria 2 dias em caso de falecimento. E aí é uma oportunidade, ficam essas dicas para que o empregado possa ter conhecimento de quando ele pode se ausentar do trabalho sem prejuízo do salário. Lembrando que a gente tem a licença paternidade de 5 dias e a licença maternidade de 120 dias também, para que a mulher possa ali se recuperar do parto, cuidar ali do bebê nos primeiros dias de vida. Essas eram as dicas de hoje, Léo. Vários benefícios, né, Fernanda? Sim, sim. E asseguram que para que a saúde do empregado ela possa estar em dia, possa estar tudo ok. Então, usufruir de forma consciente para que a gente possa garantir um futuro tranquilo aí. Sim. Fernanda, obrigado demais. As pessoas querendo saber um pouco mais, pegar outras dicas, quais são os caminhos, como é que elas fazem? O Instagram, Léo, é fernandarocha.t, e aí eu tenho também o canal no YouTube, Direto do Trabalho, é um canal bem legal, que eu trato ali, comento alguns livros, trago algumas decisões recentes, né, do TSE, do STJ, do STF, e aí lá podem ir comentar os vídeos, trazer perguntas também, pelo direct no Instagram eu também respondo as perguntas, estou totalmente à disposição aí de todo mundo, Léo. Muito bom. Fernanda, obrigado demais e até semana que vem. Grande beijo, Léo, até semana que vem. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Onde que fica a fonte da sua esperança? E onde que você tem guardado essa esperança? Em dias ditos de desesperança como os dias atuais, o que você pode fazer? Existe uma fonte, um local de esperança que pode confrontar aquilo que nós vemos e aquilo que nós ouvimos. Essa fonte se chama Jesus Cristo. Jesus, ele é a esperança. E para aqueles que creem nele, em Jesus, nós vivemos não pelo que vemos ou ouvimos, mas vivemos por aquilo que
cremos. E o que cremos supera aquilo que vemos. E chamamos isso de milagre, ou maravilhas, ou simplesmente de amor de Deus por nós. Que o Deus da esperança te encha de toda alegria e paz por crer nele, para que você transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo. Livro de Romanos, capítulo 15, versículo de número 13. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Sorria na Capital, com a equipe Moretti Odontologia. Doutora Soraya Moretti, a dentista aqui do Edu. Soraya, como é que você está? Bom dia, Sorria na Capital. Tudo bem por aí? Tudo ótimo, Soraya. E você, como é que você está? Bom. Tudo bem? Aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. Tá um dia lindo aqui, né? Nessa quinta-feira. Nessa quinta-feira. Já gostei do jeito que você abriu, porque se tem uma coisa que vocês cuidam é do dente, porque não é só uma questão de saúde, né? Tem uma questão estética que é importante. Eu já vi muita gente, a gente trabalhando com algumas nossos parceiros, né? Já fui em muito lugar que as pessoas realmente não sorriem ou escondem o sorriso, né? Põem a mão na frente da boca, ou fica com o sorriso muito fechado, porque quer esconder os dentes, que de repente o dente está podre, está com o dente quebrado, o dente está feio. É muito comum, né, Soraya? Olha, então você acertou do que eu planejei falar hoje pra gente. Então, a casa é sua, você que manda. Sem combinar, você acertou. Hoje eu quero falar com vocês sobre sorriso e autoestima. Eu tô agora com os meus... Vou entregar um pouquinho a idade, chegando aos meus 21 anos de odontologia. É um pedacinho de chão. E ao longo desse tempo, a gente vai colecionando muitas histórias. Histórias de vida. Por incrível que pareça, o paciente senta na cadeira e a gente acaba conversando com a pessoa. Todo mundo já se viu nessa situação. O dentista perguntando alguma coisa e você tentando responder e não conseguindo responder, né? Então tem um monólogo aí. Mas sempre tem momentos de muita troca entre a gente e o paciente. É quase um divã, sabe? Um dia eu vou escrever um livro sobre as minhas histórias no divã da minha dentista. Então, são várias histórias que a gente coleciona. E eu resolvi falar com vocês hoje sobre sorriso e autoestima. Por que eu achei pertinente falar sobre isso? Eu tenho recebido várias pessoas que entram em contato agora, nesse momento, onde todo mundo está falando online. Quase ninguém antes se via na tela do computador, né? Se via na tela do celular, se olhando de frente de uma forma tão desafiadora. E hoje a gente tem passado por isso. E as pessoas estão chegando até mim e dizendo o seguinte: olha, eu nunca tinha me incomodado com isso, com esse sorriso, com esse dente um pouco torto, ou com essa cor de dente, mas agora isso está mexendo com a minha autoestima. Eu não estou à vontade para falar, né? Então a gente percebe um grande apelo estético que está acontecendo agora, e não só em relação aos dentes, é um conjunto. Na odontologia a gente trabalha com uma coisa que se chama visagismo, que é estudar o sorriso em relação à face. Então a odontologia hoje vem ocupando cada vez mais um espaço de harmonização facial, de equilíbrio da face com o sorriso. Então, por que o sorriso está tão ligado à autoestima? Porque quando as pessoas olham para você, eu estou aqui falando com você, olhando para a tela, e eu já, ao longo de, assim, nesses últimos momentos da minha vida, que eu comecei a me comunicar mais pela internet, eu comecei a ver defeitinhos que me desagradam, que eu não tinha percebido até então. Mas e por que nos dentes a gente percebe de uma forma tão
tão impactante? Porque quando você está falando com uma pessoa, eu antes achava que eram os olhos. A primeira coisa que a gente olhava era nos olhos da pessoa. Mas já tem estudos mostrando que o primeiro lugar que você olha para falar com uma pessoa é o terço inferior da face. Então, o seu olhar vai se mostrar primeiro direcionado para o sorriso. Tá? Então, é por isso que quando você vai conversar com alguém, mesmo que a pessoa ainda esteja em silêncio, você já olha para ela esperando uma resposta. Isso é uma coisa intuitiva, inata, né? Do ser humano mesmo. Fatalmente você vai olhar para o sorriso. E agora, quando a gente está falando, né, falando para o vídeo ou fazendo selfies, a gente também vai olhar para o sorriso. E o sorriso impacta de forma muito considerável essa segurança, essa autoestima. Eu já vivenciei situações aqui e é muito legal, eu gosto muito porque eu trabalho com a parte estética. Então, quando eu termino um trabalho e o paciente se vê no espelho ou vê a própria fotografia dele, eu já vi várias pessoas chorarem de emoção. Assim. Por quê? Porque lá na infância, então eu tenho histórias, por exemplo, de crianças que na infância tomaram muito antibiótico, tinham o dentinho preto, e aí quando elas crescem, têm oportunidade, elas querem o dente, né? Resgatar essa história do dente branco. Pessoas que já deixaram que ao terminar um trabalho estético e reabilitador, a pessoa conseguir arrumar um namorado. É porque ela ficou mais bonita? Não, é porque ela ficou mais confiante. É muito mais de dentro para fora da autoestima do que porque ficou bonito, né? Porque a beleza, ela é subjetiva, tá, Léo? Só que o Pitangui falava uma coisa muito legal e essa frase me marcou muito. O Pitangui, que é um brasileiro que foi respeitado no mundo todo como uma pessoa entendedora da beleza, ele dizia que o belo eu não sei definir, mas sempre que vejo, sei perceber. Então, a beleza, a gente consegue observar algumas coisas e definir se aquilo é belo ou não. Isso tem, claro que tem um componente contextual de época, né? Por exemplo, a beleza da Mona Lisa hoje não é a beleza que as mulheres buscam, né? Mas o mais importante é que a busca por autoestima, segurança, ela está muito relacionada a ter um sorriso harmônico. Então, se você precisa ficar bem com a sua autoestima, com a sua segurança, que tal, né, dar uma olhada no seu sorriso e ver o que pode ser melhorado. Hoje já existem situações em que é possível prever. Aliás, hoje quase 100% dos casos existe previsibilidade. A gente consegue fazer análise facial, análise do sorriso, detalhar o que pode ser melhorado ou não e fazer uma coisa que a gente chama de test drive. É um desenho digital do sorriso, eu consigo desenhar o que eu posso mudar no seu sorriso, jogar aquilo no computador e do computador eu consigo construir um provisório que eu coloco no lugar e você vai olhar e vai falar, não, eu gostei, Soraya, é isso que eu quero para mim. Entendeu? É bem legal. Quem desenvolveu essa técnica foi um brasileiro chamado Christian Coachman, um cara de uma família de dentistas que cresceu dentro do laboratório trabalhando com o pai. E hoje a gente tem o maior orgulho de ver o Christian Coachman levando a odontologia brasileira. Ela é respeitada em todo o mundo. Eu estive num congresso em Los Angeles, fiquei num grupo bem pequeno de pessoas, e aí quando eu falava que era do Brasil, todo mundo queria falar, você conhece o Christian Coachman, você já viu o Christian Coachman? Porque ele conseguiu materializar essa coisa da previsibilidade, de você olhar para um sorriso e ver se ele fica bom para você. É um aplicativo bem legal, bem interessante. Mas o mais importante é que
Você precisa estar de bem com você e sorrir, porque o sorriso ele abre portas, ele abre conexão das pessoas com o mundo. Então, esteja sempre preparado para sorrir, porque o sorriso vai te abrir portas e muitas conexões com outras pessoas e com o mundo. Esse era o meu recado de hoje. Sorria, sorria na capital. Sorria, concordo demais. Soraya, as pessoas querendo conhecer um pouco mais do seu trabalho, querendo conhecer um pouco mais a clínica de vocês, querendo conhecer um pouco mais a Soraya, como é que elas fazem? A gente está disponível para atender vocês, tirar dúvidas, tá? No nosso Instagram, Moretti Odontologia, @Moretti Odontologia, no nosso canal do YouTube também, Moretti Odontologia, e aqui no Nasa Sul, no Centro Clínico Júlia Diné, estamos de casa nova, e nosso telefone aqui da clínica é o 3346-4894. Estamos esperando vocês para tirar dúvidas e para bater aquele papo sobre o seu sorriso, sobre o que como podemos te ajudar. Tá bom? Soraya, muitíssimo obrigado. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por essa dica e até semana que vem. Até semana que vem, um ótimo fim de semana. Obrigada. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Quer se tornar um falante da língua inglesa sem enrolação? Nós vamos te ajudar. Este programa tem o apoio cultural da Inspire Idiomas. Ouça agora mais uma dica de inglês. Hello everybody! Hoje vamos aprender algumas maneiras de falar de nada. O normal é you are welcome. Literalmente significa você é bem-vindo. You are welcome. Ou a contração seria you're welcome. Mas você pode também falar you bet. Ou quer dizer, você pode apostar, literalmente. Ou você pode falar don't mention it. Ou literalmente seria não menciona isso. Ok? Mas as três formas significam de nada. You're welcome, you bet e don't mention it. Este programa tem o apoio cultural da Inspire Idiomas. Aprenda inglês online com segurança e no conforto da sua casa. WhatsApp +5561 982115692 ou acesse instagram.com/inspireidiomas e saiba mais. Ligue agora e torne-se um falante da língua inglesa. WhatsApp +5561 982115692. Inspire Idiomas. Torne-se um falante da língua inglesa. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Lição sobre o inesperado com Isabela Fialho. Isabela Fialho, só uma menina na idade, mas uma mulher de maturidade, de coragem, de força. Toda vez que eu sento com você aqui, Isabela, sabe, um exemplo, uma escola para mim. Parabéns por quem você é e muito obrigado por estar aqui e fazer parte do Edu. Como é que você está, Isabela? Eu que agradeço, meu Deus do céu. Tô bem. Tá difícil essas últimas semaninhas, mas tô bem. Complicado esse período, né? Assim, eu vou fazer uma pergunta, parece meio boba, né? Nem todo mundo conhece a tua história que vai estar ouvindo aqui hoje, né? Isabela, há 4 anos passou por 2 erros médicos, sente dores terríveis todos os dias, nível de dor que ela chega a desmaiar, usa morfina diariamente, não é isso, Isabela? Diariamente, ficou por 4 anos numa cadeira de rodas por conta de erro médico e hoje está falando, essa semana está difícil. Parece ridículo eu te perguntar isso, mas está difícil. Por quê, Isabela? Porque eu vou te falar uma coisa, quando a gente sofre, pelo menos a minha experiência, tá? Quando eu sofri alguma coisa física, né, como foram os erros, as dores, eu consegui lidar melhor do que uma dor emocional. Por quê? Porque a dor física tem um remédio, né? Tem um remedinho ali.
que vai parar a dor naquele momento, que vai aliviar. A dor emocional, não. Mas eu acredito que a gente tem alguns remédios na vida que ajudam nessa dor emocional, que é o que eu tô tomando nessas semanas, essas 2 últimas semanas, que é o apoio da minha família, o apoio dos meus amigos, né? A minha conexão lá em cima com Deus, Nossa Senhora, agarrar nas coisas que me fazem bem. O que minha mãe tem me falado muito e que eu tenho feito é que quando a gente está sofrendo por alguma coisa, assim, que não seja física, né? Uma ansiedade, um pânico, né? Ela fala que a gente tem que ter um momento muito feliz com algo que me faça muito feliz no dia. Então, um momento que seja muito feliz, que vai tirar a cabeça de tudo, sabe? De todo medo, de todo sofrimento. E é o que eu tenho feito. É o que eu tenho feito, tenho buscado todo dia fazer alguma coisa que me faça muito feliz, para no final do dia eu estar bem tranquila, porque é uma coisa que eu já falei aqui, né? Que todo dia a gente tem, por mais que a gente esteja sofrendo muito, mas todo dia a gente tem no mínimo 3 coisas para ser grata, e por menores que sejam, né? Eu sou grata por ter comido uma comida que eu gosto. Eu sou grata por ter conseguido dormir bem, sabe? Eu sou grata por ter um teto, né? Uma cama, enfim. E buscar esses momentos de muita felicidade, sabe? De muito prazer, ajuda muito a enfrentar tudo de uma maneira mais tranquila. Porque, né, todos nós estamos enfrentando uma coisa que ninguém esperava nesse momento. Ninguém esperava. São Né? dias muito desafiadores. Você trouxe uma coisa muito bacana. Primeiro, a dor física, a gente toma um remedinho ali, alivia na hora. A dor emocional não, é mais desafiador. Agora, você trouxe algo que eu vejo como uma força. E, infelizmente, muitas vezes é passado para as pessoas como se fosse uma fraqueza. Que é quando eu descubro pessoas que eu posso confiar. Você falou, eu tenho a minha família, então estou buscando força na minha família. Eu tenho alguns amigos, eu estou buscando força nesses amigos. Eu tenho a minha fé, e eu estou buscando força nessa minha fé. Então, descobrir quais são pontos, pessoas, conexões que eu tenho, que possa me fortalecer e me abrir com essas pessoas, é muito importante também, né, Isabela? Com certeza, com certeza. E às vezes a gente tem e não presta atenção, né? Às vezes a gente tem essas pessoas que a gente pode se abrir, que a gente pode ser vulnerável, porque eu acho que a gente tem que ser vulnerável, sabe? A gente tem que se abrir para a nossa vulnerabilidade. A gente cresce assim, a gente se fortalece assim. Se a gente só esconde os nossos medos, os nossos sofrimentos, e a gente não compartilha ou para tentar superar, né, para tentar ser forte, a gente não consegue enfrentar, não consegue sair disso. Então, a gente perceber essas pessoas, eu tenho percebido cada vez mais, assim, de uma maneira, isso é muito bom. Sabe, é muito bom a gente ter pessoas que são os nossos alicerces. A gente vai construindo a nossa base assim, né? Isabela, vem cá, nesse período todo que você passou, está falando de 4 anos, é muito tempo. Teve algum momento especial assim que bateu, sabe, emocionalmente forte, sabe, fisicamente estava muito difícil, as perspectivas para o futuro não eram boas. Teve algum momento que foi extremamente difícil, que você fazer, eu vou entregar aqui. Chegou a esse ponto, algum momento? Teve, porque a dor que eu sentia não tem explicação. O meu médico fala, ele explica para as pessoas que é como se
quando a pessoa tocava na minha perna, é como se ela estivesse me esfaqueando. Assim, é uma dor. Tocasse, só um toquinho, é como se ela estivesse me esfaqueando. E tiveram momentos que eu meio que alucinava de dor, tanto que eu tomava remédio muito forte mesmo, que eu virei pra minha mãe e eu falei, pede pra Deus me levar. Eu não tô aguentando. Pede pra Deus me levar. Mas era quando eu tava, tipo, alucinando mesmo de dor. Sim, sim. Porque quando eu já tava... Que foram poucos esses momentos, tá? Acho que foi uma ou duas vezes que eu pedi isso pra minha mãe. Mas tiveram momentos, sim. E esse ano também, quando eu fui fazer a cirurgia de colocar um eletrodo, eu fiquei 44 dias internada. E a dor também veio com tudo, assim. Com tudo. É como se eu tivesse voltado há 4 anos atrás, entendeu? Foi horrível. Foi uma experiência terrível. E quando eu levantei a primeira vez, depois desses 44 dias para tentar ficar de pé, foi a primeira vez que eu tive muito medo de não conseguir mais andar. Foi a primeira vez. Mas aí também, depois eu fui com tudo, fisioterapia veio com tudo, e aí agora eu já estou ótima, graças a Deus. É o que você diz, um dia de cada vez. Mas eu tive sim esses medos, tive sim esses momentos de terror. Porque você imagina, eu tive 3 ou 4 paradas. Eu quase fui. Assim, então foi desesperador. Nesse momento, a família, os amigos, a tua fé foram importantes. Nossa, não tem nem palavras. A minha rede de apoio, assim, as pessoas que... Eu tenho fotos de, assim, uma galera, vários amigos comigo, eu numa cama de hospital, todo mundo indo. Esse ano, não teve um dia que eu não recebi visita de amigo. Não teve um dia. Nesses 44. A minha rede foi essencial. É essencial. Para eu estar superando todas as dificuldades e desafios. Porque você permitiu que as pessoas se aproximassem, não é verdade? Que você abriu, você escolheu algumas pessoas e falou, vem porque eu preciso. Sim. Muito bacana. As pessoas, a minha mãe perguntava, você quer deixar? Eu falei, deixa. Tiveram alguns momentos que eu fiquei muito assim, das pessoas me verem numa situação muito ruim. Mas se a mesmo pessoa assim, se escondesse. Porque eu tava numa situação horrível, assim, sabe? Eu tava cheia de aparelho, ligada, sabe? Com remédios muito fortes. Mas mesmo assim, mas eu falava, tá, deixa, vem. Na UTI, eu deixava, né? Ia uma amiga, 2 amigas. E aí depois começou a vir mais. Mas essencial. Tem um amigo meu, foi me visitar a primeira vez que eu fui pra cadeira de rodas. Eu tava no Sara. E ele foi me visitar. E ir pra cadeira de rodas me gerava muita dor, porque eu não conseguia ficar sentada. Então eu tinha que ficar meio deitada, assim, me gerava muita dor. Esse meu amigo ficou comigo, segurando a minha mão o tempo todo. Ele tinha até que buscar o irmão na escola, 6 horas, era 8h30, ele tava comigo andando no Sara, com a cadeira, me ajudando, me acalmando, falando, tá tudo bem, vamos. E eu ficava lá, morrendo de dor, mas gritando como se tivesse uma montanha-russa. Mas são coisas que, assim, eu precisava dele naquele momento e ele tava lá, e eu não pedi, entendeu? Eles estavam lá, a todo momento. E estão até hoje. As 2 semanas, meus amigos estão se revezando e vindo pra cá. Assim, pra me ver, sabe? A gente tá se revezando, fazendo FaceTime, falando o tempo todo. Ainda bem que eu tenho eles. Ainda bem. Bom, ainda bem que você se abriu e permitiu que as pessoas se aproximassem de você no momento de dor, quando muitas vezes, infelizmente, as pessoas se fecham e ficam a sós.
Está claro aqui que a grande dica é se abra para essas pessoas, existem pessoas ao teu redor que vão querer te ajudar nesse momento. Isabela, hoje, só para a gente poder fechar, nosso tempo está muito assim, avançado. Hoje, eu sei que essas pessoas ainda te ajudam, mas tem muita gente que te procura, pedindo ajuda, pedindo força, e você é um exemplo para muita gente de força. Como é que é isso? Como é que essa virada de jogo, às vezes eu tô lá, às vezes eu tô cá, como é que é isso? É muito louco, Léo, juro. Eu não me acostumo, assim. As pessoas vêm no Instagram falando, sabe, pedindo ajuda, ou muitas vezes, quando as pessoas pedem, eu tô lá o tempo todo, falando, oi, tudo bem, vai ficar tudo bem, me conta. Teve uma história... Pessoas desconhecidas. Desconhecidas, Olha assim. Teve uma história que uma mulher me mandou, falando assim, olha, eu queria te falar que eu perdi meu filho e eu tô numa depressão muito forte, mas ver o seu Instagram, ver a sua história, me deu muita força, me dá muita força. Você é uma inspiração pra mim. Eu não sei nem como te falar isso, mas muito obrigada, é uma pessoa que eu nunca vi na vida. E aí, um tempo depois, e eu falei com ela, olha, vai ficar tudo bem, conta comigo, se quiser conversar, eu tô aqui. Tá. Aí, um tempo depois, no Natal, ela me manda uma mensagem. Ela falou, Bela, eu tenho uma coisa pra te falar. Há 2 anos, eu não saía de casa. Não conseguia sair por conta da depressão, uma coisa muito forte, o meu filho era tudo pra mim, eu me arrepio toda. E hoje é a primeira vez que eu tô saindo de casa, eu tô vindo comemorar o Natal com a minha família, porque você me deu muita força, porque você me inspirou. Eu fiquei assim, isso fez o meu ano todo, sabe? Eu chorei horrores, eu fiquei, meu Deus, como isso é forte, né? Como é forte isso. E eu fico muito grata de poder viver esses momentos, sabe? De poder ajudar as pessoas que eu nem conheço, de uma forma que eu nem sei, mas que, de certa forma, ajuda elas a ter força para superar as dificuldades. É muito doido estar nesse papel, assim, de repente, sabe? De pessoas que eu não conheço, porque eu sou acostumada a ajudar e estar sempre presente para os meus amigos, para minha família, né? Para quem está perto de mim. Agora, para as pessoas que eu não conheço, é muito doido, mas é muito, muito gratificante. Muito mesmo. Bom. É o porquê de tudo. Repete só o finalzinho que eu te cortei. É o porquê do quê? É o porquê de tudo ter acontecido. Nada é por acaso. Para mim é isso. É ajudar os outros. Muito bacana. Que bom que você aceitou, então, digamos assim, o teu propósito, o sentido da tua vida. Parabéns por ter transformado essa dor em algo tão fantástico, algo tão bonito. Tem sido a tua própria vida. A tua vida é uma lição de vida para cada um de nós. Continua assim. Você é uma mulher que a gente tem orgulho de dizer, essa daqui é brasileira, a gente tem orgulho de ter ela. Isabela, para as pessoas te conhecerem um pouquinho mais, conhecerem o teu trabalho, quem você é, essa virada de jogo, como é que você supera cada dia, até mais inspiração através de você, como é que elas fazem? @belafialho. Tem lá o Instagram com todos os projetos, o link do livro que eu escrevi, tem tudo lá. Asas para voar, não é isso? Rodas para voar. Rodas para voar, rodas para voar. Muito bacana, muito bom. Isabela, obrigado mais uma vez, obrigado demais. Ótimo dia para você. Semana que vem estamos de volta. Até semana que vem. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Momento Atualidades, com advogado, professor, ativista social, presidente da Associação Corrente do Bem 40 e pessoa humana, Jesus Valentini. Doutor Jesus Valentini, sempre na ponta da língua, um tema de atualidades. Como é que tá, Jesus? Tudo bem? Bem, tudo bem, tudo bem. Terçamos de novo, né, queridão? Terçou. Sim, vamos trabalhar essa atualidades, bem atual, inclusive. Hoje vou tratar de um assunto tão sério que estou até com medo. Pode me perguntar qual é que eu te respondo. Diga aí, Jesus. Abre aí pra gente, então. Queridos, vamos falar de corrupção? Não vamos apontar nomes?
é apenas o conteúdo. Eu todos os dias me pergunto da onde vem isso, o que é isso, e eu gosto de ler. Algumas leituras me disseram que é da natureza humana. Isso meio que me assustou. Outros me disseram que é o convívio, que é uma questão cultural. Também me assustou. Mas, independente da origem, é algo que assusta e que nós temos que fazer algo. Por que eu escolhi esse tema? Porque você deve ter visto, como eu e todos nós, que encontraram um senador com dinheiro nas nádegas. Não importa o nome do senador agora, não importa qual a função dele. Encontraram um ser humano, uma pessoa humana, com poder, e encontraram ele escondendo dinheiro. Isso é corrupção. Mas também é corrupção quando você chega em uma fila e dá uma olhadinha na frente para ver se conhece algum amigo para passar na frente. Também é corrupção quando você chega para o seu filho e diz assim: se você passar com notas excelentes, eu te dou uma bicicleta, eu te dou aquele videogame. Para pensar. Eu estou dizendo que isso é corrupção. Você está corrompendo. Você está desestruturando. Você está saindo da normalidade. Ele tem uma obrigação, que pode não ser chamada de obrigação, mas ele tem uma função, que é estudar. E você está propondo uma propina. Você está propondo algo a mais para ele. Olha, se você fizer isso, eu te dou algo que não estava no esperado. Que tal dar essa bicicleta, esse videogame, independente disto? As coisas mais simples, às vezes, na vida, ela pode nos surpreender com esse nome, corrupção. Como eu vou repetir? A fila, que você olha e quer furar. Como, por exemplo, achar um dinheiro e não procurar o dono. Eu tive que explicar isso para minha filha, porque ela veio com uma frase: achado não é roubado. Filha, vamos analisar. Você está num ambiente, perde o seu óculos que você gosta, a sua carteira que tem documentos. Quer dizer que vem uma pessoa, se apossa daquilo e diz: achado não é roubado. Não, tem dono. Aquele óculos não brotou ali, ele não nasceu ali. Aquela carteira não surgiu de repente e disse assim: me abra que eu tenho notas de R$200 maravilhosas para você. Ela tem um dono. E esse dono pode estar esperando esse dinheiro que é dele para pagar uma conta de luz, para pagar uma conta de água, um condomínio. Esse dinheiro veio do suor dele. Então, quando eu decidi falar de corrupção, eu decidi não necessariamente apontar os canhões para a política ou só para o político. Eu decidi apontar meus canhões também para o eleitor, para o cidadão, para o pai de família, para o marido, para o amigo, que muitas vezes quer corromper, destruir, desestruturar, tirar, sair da normalidade. Sabe o que é normal? É você ganhar o seu dinheiro com suor e você colocar ele no bolso. E você colocar ele na carteira. É anormal você enfiar, me desculpa a expressão, notas de dinheiro público nas suas nádegas. Assim como no passado colocaram nas cuecas. Assim como no passado colocaram nas meias. Mas só os políticos são corruptos? É o meu questionamento. Só os eleitores são corruptos? É o meu questionamento. Então eu volto às leituras que eu fiz. Será uma questão cultural? Será uma questão da natureza humana? Eu não estou aqui para achar soluções. Eu não estou aqui para te dizer: olha, a solução é esta. Eu estou aqui para te provocar. Para dizer que você leu o que eu li e que eu fiquei assustado. E que eu decidi que isso eu tenho que ficar indignado. Isso que eu estou fazendo aqui é uma indignação. Nós não podemos não nos indignarmos. Nós não podemos falar o que eu ouvi. Ah, mas todo político é assim. Ah, mas sempre foi assim na história do Brasil. Eu sou daqueles que acredita que... Alô? Oi? Uma falha aqui, mas já voltou. Eu sou daqueles que acredita que a gente pode sim mudar. Eu quero morrer dessa forma. Eu quero o último suspiro que eu der, alguém falando assim: tem chance de mudar? Eu digo: eu acredito. Eu acredito.
Então, minha mensagem de hoje, de atualidades, é que essa cena que o Brasil viu, essa história que nos foi passada, ela é muito triste. E que você tem que se indignar. Você tem que conversar com seus filhos sobre isso, dizendo que está errado e que essa pessoa tem que pagar. Como eu já estou vendo que o Supremo Tribunal Federal está tomando atitudes, como afastar o senador por 90 dias e abrir uma ação contra eles. Porque até um amigo meu falou, Jesus, nem pode ser lavagem de dinheiro, né? Porque estava sujo o dinheiro, estava... Eu falei, meu amigo, engraçado nesse primeiro momento porque, cara, eu não me furtei o direito de rir, eu não me furtei, mas o assunto é sério. Gente, a que ponto nós chegamos? Tanta gente precisando de dinheiro público, tanta gente precisando de dinheiro público na saúde, na educação, no transporte público, e o cara escondendo dinheiro nas nádegas para gastar com o seu umbigo, para gastar com o seu egoísmo, o seu egocentrismo, uma coisa que é pública. Então, a atualidade de hoje é simples. Você pratica corrupção? É a pergunta que eu estou fazendo para você. Eu não quero ouvir a resposta, mas eu quero te provocar. Você é corrupto ou você é aquele que apenas aponta o corruptor, aquele que está corrompendo? Você pratica. E se você pratica, não está na hora de parar? Porque você é o exemplo. Se não para os seus filhos, para os seus amigos. Se não para os seus amigos, para aqueles colegas de trabalho. Se tem algo que nós temos que falar, e falar muito, é sobre corrupção. Corrupção de manhã, corrupção à tarde, corrupção à noite. Porque corrupção gera morte, corrupção gera analfabetismo, corrupção gera deficiência, corrupção assusta, mas assusta a tal ponto de nós nos indignarmos. E eu repito, eu sou muito repetitivo, meus filhos sabem disso. Temos que nos indignarmos e temos que escrever sobre isso. Eu escrevi um artigo, né? Será publicado quinta-feira, sobre este ato, porque me perguntaram, quais as consequências? Então eu vou escrever juridicamente. Mas a consequência pior é a social. É aquela de acharmos que é possível pegar um dinheiro público e fazer isso. E eu acredito que não. Porque eu tenho que acreditar, eu tenho 2 filhos, eles vão crescer. Se eu disser para eles que é normal, daqui a pouco sabe quem vai fazer isso? Eles. E olha que tristeza. Eu vou ter que olhar para eles e falar assim, filhos, vocês esconderam dinheiro nas nádegas e não importa onde foi escondido, mas que foi feio, essa foi. Mas antigamente foi na cueca, foi na meia, não importa. Não importa. Então, hoje, o meu tema foi corrupção. E eu espero que tenha te tocado. Que é para você prestar atenção que você pode ser aquele que está praticando corrupção também. É isso. Mais um assunto que eu agradeço a oportunidade de dialogar, filosofar, né? De trazer à tona, de eclodir. Né? Temos que trazer, temos que falar. Sem tabu. Não gosto de tabu. Tá certo, Jesus. Jesus, as pessoas querendo conhecer um pouquinho mais do Jesus Valentini, ter acesso a você, quem sabe bater um papo contigo, como é que elas fazem? Primeiro eu quero te dizer que eu tenho que te dar esse tipo de feedback. Estou tendo gente que está lá. Adoro suas conversas, adoro o seu diálogo, adoro quando você comenta, adoro suas críticas. Para vocês, um beijão. Só essa semana foram 4. E eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. Estão me encontrando nas redes sociais, em especial no Instagram, @JesusValentiniOficial. @JesusValentiniOficial. E estão falando comigo, que é legal também. Olha, eu ouvi, eu gostei do comentário sobre, aí fala qual foi o tema. Né? Olha, eu ri quando você disse isso. Nossa, poxa, esse retorno, não tem preço, gente, não tem preço. Posso estar errado, posso estar certo. Estou aqui, estou aberto às críticas também. O importante é, vamos conversar? Vamos bater um papo? Vamos nos atualizar? E o programa é para isso. Vamos nos atualizar. Muito bom, Jesus. Um ótimo dia para você. Semana que vem estamos de volta. Se Deus quiser. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Só um pouquinho. Para só um pouquinho. E depois diz para mim como é que foi. Só para, ouve e faz comigo. Pai nosso, que estás nos céus,
santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Por hoje foi isso. O Edu na Rádio é um programa para toda a família. Venha conosco e convide seus amigos e familiares. Vamos juntos compartilhar o bem e unidos construir uma cidade e um país melhor. Edu na Rádio.